O Arte na Tela de hoje está especialmente colorido. Tintas e pincéis são ferramentas fundamentais para um artista. E os suportes? Para o nosso entrevistado, a base do seu trabalho é definida somente como imaginação. Bom, eu sou Paulo Secomandi, sou artista plástico, moro aqui em Mogi das Cruzes. Meu pai veio do Espírito Santo para cá, aí já fiz muita coisa na vida e há uns 15 anos eu trabalho com artes plásticas. Cores vibrantes e traços marcantes são características das criações de Paulo Secomandi. A arte passou a fazer parte da sua história de uma forma muito especial. Quando a gente era criança, minha mãe, somos 3 irmãos, e ela ensinou os 3 a desenhar. E como eu era super ativo assim, então o desenho eu acho que era para acalmar mesmo. E dos 3 filhos fui eu que mais peguei o desenho e continuei. Aquilo para mim foi muito bom. A gente aprende copiando, né? Então a mãe ensinava a copiar. Eu já tinha o olhar para essas coisas coloridas. Então eu lembro direitinho os desenhos que eu copiava. Depois de adulto eu fui ver que era de Liechtenstein. Os que saíam em revistas e tal, eu já tinha um olhar para isso. Ligado ao pop art, o artista Roy Lichtenstein utilizou pontos para preencher as formas de suas criações, além de inserir cores e contornos marcados às suas obras. Inspirou-se em histórias em quadrinhos, dando voz aos seus personagens. Das cores, abusou do azul, do vermelho e do amarelo, classificadas tradicionalmente como as cores primárias. Por eu sempre desenhar, que eu era desenhista na classe desde pequeno, no primário, ginásio, fazia cursinho e tal. Eu já desenhava, trabalhava com meu pai, também desenhava nos papéis lá. Meu pai sempre exigindo que eu estudasse, queria muito que eu estudasse, mas ele via que eu gostava de desenho, mas ele pedia para eu fazer arquitetura. E eu falava, mas eu não queria desenhar casa, né? Eu queria fazer desenho. Eu me lembro assim, falei, desenho. Ele falou, mas como é que você vai ganhar a vida desenhando, né? Então ele forçou muito mesmo, porque meu pai, por não ter estudo, então queria que o filho estudasse. Aí eu falei, pô, vou estudar então, vou estudar alguma coisa. Aí conversando com uns amigos assim, um lá falou que tinha zootecnia, que você estudava em escola que era dentro de fazenda. E aí eu me imaginei fazendeiro, trabalhando numa fazenda, ao ar livre, né? Aquela coisa de espírito jovem, libertário. Falei, acho que isso aí deve ser legal. Eu fiz a FUVEST, passei na Unesp, aí fui para Jaboticabal e estudei zootecnia lá, passei 5 anos. E eu lembro que quando eu saía de férias, eu vinha para Mogi, eu ia sempre nas exposições, ia no MASP, corria São Paulo assim, porque sempre gostava disso, né? Mas não dava dinheiro, eu vou fazer outra coisa. E eu lembro até que quando eu tive uma vez no MASP, estava tendo uma exposição de Miró, Juan Miró, o artista catalão. E era tudo muito colorido, assim, ele usava as cores primárias, azul, amarelo, verde, preto, e usava isso com muita força. E ao mesmo tempo, muita coisa é quase que infantil, assim, né? E aquilo eu me identifiquei demais, comprei o livro do Miró, tudo, e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, se um dia eu pintar, eu vou colocar cores que nem o Miró colocava, né? Aí fiz zootecnia, fui trabalhar no Mato Grosso, trabalhei com ração, com suínos. Depois voltei para Mogi, trabalhei com apicultura. Tinha uma escola agrícola aqui em Mogi, eu fui dar aula. Dava aula lá, aí falei, vou estudar desenho, né? Porque sabia desenhar, mas sabia que eu não tinha técnica. Aí estudei desenho com um artista plástico, o Vitor Vu, aqui de Mogi, muito conhecido, professor maravilhoso. Meu mestre ensinou o que é ética na arte e tudo. Estudei desenho, continuei dando aula, criando abelha, aí apareceu oportunidades de trabalhar como ilustrador em jornal. E ainda não tinha computador nas edições, nos jornais, então o fotógrafo saía para fotografar, tinha que bater algumas chapas só, então se a foto não saísse boa, vinha para o desenhista. Então a gente desenhava muito.
Desenhava para qualquer situação. Faltou água no Jardim Lair, por exemplo, você tinha que fazer uma ilustração. E aí eu fui largando a zootecnia, porque a arte, o desenho estava na alma. E fui ficando, fui trabalhando no jornal, trabalhei uns 3 anos lá. E por desenhar muito no jornal, eu acho que isso me deu o estilo. Eu acho que o estilo foi adquirido de trabalhar numa produção de desenho muito intensa. Aí eu cismei, comprei a tela e tal, e eu tenho uma filha. E eu falei, vou fazer a minha filha, vou desenhar a minha filha, né? Aí fiz essa primeira imagem. Foi coisa de passatempo mesmo, né? Depois, na sequência, eu fiz um rosto masculino. Hoje eu olho e acho que é um autorretrato até. Foram figuras humanas, eu fui fazendo. Aí depois eu comecei a mudar, comecei a vir mais ideias e tal. Eu gostava muito disso, então eu chamei uns amigos meus artistas, chamei o Nerival, chamei o Chaer, chamei o Derli, para ver se o que eu tinha feito tinha qualidade, se era interessante ou era só uma viagem minha, né? Cada um deu a sua opinião, mas sempre foi receptivo, coisa boa. Aí um deles, o Derli, me falou, vamos para São Paulo, vamos rodar uns lugares lá, vou te mostrar o que o pessoal tem feito aí. Aí ele até mostrou os trabalhos do Romero Brito para mim, que ele falou, olha, tem até uma semelhança, porque a gente usava cores e o preto, né? Foi até ali que eu conheci. O Derli falou, começa a deixar seus quadros em consignação em umas lojas e tal. Aí fui lá na Benedito Calixto, tinha uma loja maravilhosa lá de decoração, deixei lá. Mas vendia muito pouco, pagava lá para frente, era aquela coisa assim, né? Sempre achando, acho que não vai dar, né? Mas fazia, porque tem que fazer por amor, essas coisas você só faz com amor. Né? Nesse meio aí, o pessoal da loja lá de São Paulo me ligava e falou, tem um pessoal da produção e tal, para cenário eles querem levar seu quadro, você... Tudo bem? Só que eles não vão dar crédito, não vão dar nada, só para fazer o cenário. Aí eu falava, então eu estou falando a língua do pessoal de lá, né? Eu daqui de Mogi, falei, o que eu quero é isso, quero falar com eles lá, né? Então acho que o que eu estou fazendo realmente está certo. Porque eu sempre fui elogiado, mas você fica meio assim com elogio, né? A pessoa, para elogiar é fácil. Mas quando eu vi que o pessoal de produção de TV requisitar o meu trabalho, às vezes até para propaganda ele era colocado, eu falei, não, é isso mesmo. Então, mesmo com dificuldade, no começo lá, eu falei, não, a história é essa, eu vou adiante. Aí foi acontecendo. Isso deu certeza de que o que eu fazia era de qualidade, não era só elogios de amigos, né? Eram de profissionais de outra origem, então, falei, o caminho é esse. Eu comecei a sair para o litoral, levar meus trabalhos para vender e tal. E eu lembro que o retorno que os lojistas me davam era, nossa, todo mundo adora o seu trabalho. Mas ele é muito colorido, as pessoas não sabem onde colocar. Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. Hoje não, né? Hoje já foi aceito. Eu fazia era o que eu sabia fazer. Não era assim, vou fazer isso que vai ficar bonito. Não, eu fazia, você faz. Né? O artista, o que ele vê, ele transforma numa imagem. Foi tudo natural, tem que ser, né? Quando você trabalha com arte, tem que ser natural, você já tem que ter aquele dom. É assim que acontece. Dos desenhos reproduzidos a partir de revistas até o período em que se dedicava como desenhista de jornal, Paulo Sacomandi criou o seu próprio estilo. Quando eu vi a exposição do Miró, aquilo me chamou muita atenção, não sei dizer por quê, porque isso aí é uma coisa de dentro de cada um. Porque eu já tinha o desenho, eu já usava o contorno preto. Aí eu só comecei preenchendo os espaços com as cores. Como eu não sabia fazer as nuances de cor, falei, vou fazer chapado, né? Vou fazer que nem o Miró, é verde aqui, amarelo aqui, azul aqui. Foi natural. A marca registrada do meu trabalho são as cores, essa intensidade de cores, pela sinuosidade do traço, pelas cores. Acho que é esse conjunto que a pessoa olha e identifica. Eu recorro muito ao universo feminino.
flores, mesmo animais, rosto de mulher. Mas o que mais é recorrente são as flores, elas viraram quase que uma constante. No próximo bloco, Paulo Sacomandi fala sobre o uso das cores em seus trabalhos. Às vezes eu uso mesmo dessa combinação de cores para dar um efeito mais forte, mais fraco, mais suave, chamar mais a atenção, dar mais energia. Então ele acaba influenciando o ambiente mesmo, por causa que é um jogo de cores, né? Voltamos já! O Arte na Tela de hoje está no ateliê do artista plástico Paulo Sacomandi. O artista não segue regras. Os suportes usados vão das tradicionais telas aos muros, cadeiras, manequins. Quando eu trabalhava no jornal, eu tive uma passagem pela rádio também e fui tendo muito conhecimento. E uma arquiteta amiga minha, Gerlene, um dia ela me chamou e falou: Paulo, tem uma parede num estúdio que vai abrir, você não quer pintar a parede? Eu nunca tinha pintado parede. Aí pintei com uma tela, pintei a parede, ficou muito legal. Aí uma chamou para outro, era uma parede de rua, então começou a virar assim, aos poucos, sabe? Uma coisa que caiu no agrado mesmo. Aí o Paulo faz bacana, então traz ele para fazer tal lugar. Aí começou a aparecer hospital, começou a aparecer escola, aí a coisa vai natural, né? É de boca a boca. Arte é de boca a boca. As pessoas viam, achavam bonito e começaram a me chamar. Foi assim que eu entrei para a parede. Depois, cadeira também. Pô, vou pintar essa cadeira, vou pintar essa geladeira, vou pintar esse telefone. Aí você começa a pintar tudo. E aí, cada objeto, você coloca o seu trabalho de uma maneira, né? Assim, desenhar numa tela é uma coisa, na parede. Agora você pega um banco, uma cadeira, pino de boliche, e aí era só ir adequando desenhos. Depois o resultado você vê que fica legal em qualquer coisa, né? Mas a parede é onde ela me dá mais, assim, não visibilidade, mas é uma coisa grande. Então o trabalho fica maior que você. Então você faz aquela coisa enorme, a sensação é muito forte. Então eu gosto muito do mural. Acho que por causa disso, do tamanho, e ele está visível o tempo todo, né? O artista das cores já pintou locais públicos como escolas e hospitais. Agradáveis, seus trabalhos contagiam os ambientes em que estão inseridos. Tudo é natural, tudo acontece naturalmente. Na arte não pode ser nada forçado. Então, por eu já trabalhar com cores, isso naturalmente transmite energia. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu procurei estudar sobre as cores, e toda cor, é que nem na cromoterapia, ela tem seu efeito, né? Então, às vezes eu uso mesmo dessa combinação de cores para dar um efeito mais forte, mais fraco, mais suave, chamar mais a atenção, dar mais energia. Ele acaba influenciando o ambiente mesmo, por causa que é um jogo de cores, né? Por exemplo, em hospitais, que é aquela coisa bem suave, né? Aquele verdinho água ou branco. Quando eu entro com a pintura, ela realmente traz a energia que o paciente precisa ali. Às vezes eu tenho até que dosar as cores um pouco, dependendo do lugar, né? Mas essa energia é fatal por causa das cores que são usadas mesmo. Foi uma encomenda que eu peguei da Santa Ceia. Difícil de sair, porque tive que pesquisar bastante e eu sabia que eu tinha que dar a minha interpretação da Santa Ceia. Foi uma coisa que eu tive que estudar bastante, fiz muito rascunho para sair isso aqui. Eu lembro que uma vez uma crítica de arte disse para mim, eu achei interessante essa observação, porque a gente faz as coisas sem saber o que está fazendo, né? É o que vai saindo. O observador completa a sua obra. E eu comecei a reparar mesmo, por exemplo, essa perna aqui,
Você não precisa ver a pessoa toda, né? Você consegue completar o desenho. E tanto as mulheres aqui, aquele cachorro andando, você completa a cena. E eu tenho certeza que isso veio de que quando eu comecei a estudar desenho, eu sofri muita influência das histórias em quadrinho, que estava havendo um boom na época lá, sabe? Foi uma outra linguagem, aquilo eu absorvi demais, ia em São Paulo, nas feiras de quadrinho lá. E eu comecei a perceber que realmente eu dava foco, que nem o quadrinho dá foco. Às vezes está contando uma história, quando ele quer chamar atenção para uma coisa, ele foca ali. E aí eu percebi que isso que eu fazia era a influência desses quadrinhos. Essa é uma característica que eu acho interessante. Cada obra é um novo desafio e uma nova descoberta. As pessoas costumam perguntar assim, qual o trabalho que mais significativo para você, o que você mais gosta? E eu respondo sempre que o que a gente faz é que nem filho, você não tem o que você gosta mais. Tem aquele que você se identifica mais. Você olha assim e fala, nossa, esse saiu perfeito. Mas depois, o que vem depois, você já gosta mais. Ou então você não gosta agora, vai gostar depois. Então não tem um trabalho que você gosta. Tem aquele que caiu mais na graça dos outros, que você realmente acertou a mão ali, ó. A ideia ficou espetacular, mas no geral, a gente gosta de todos. Então, às vezes é até difícil se desprender deles. E é como filho mesmo, né? Sai, você ama aquilo, mas depois você tem que deixar tomar o rumo dele, né? E é legal que, às vezes, a pessoa chega aqui para comprar uma tela e a pessoa se identifica tanto que realmente parece que foi feito para ela mesmo. Essa é uma sensação maravilhosa que tem. Você consegue fazer uma coisa para a pessoa sem saber que está sendo para a pessoa, né? Às vezes eu termino um trabalho e não gosto. Várias vezes é difícil eu terminar um trabalho e falar, nossa, esse trabalho ficou bom. Aí, com o tempo, depois de alguns meses, ou depois que ele foi embora, ou é alguma parede, eu não vejo mais, depois que eu passo e olho de novo, aí eu tenho a sensação de se eu fiz bem feito, se foi um trabalho que ficou do meu gosto ou não. E quando você está trabalhando, fica muito intenso, aquilo te cansa às vezes, né? E nunca sai do jeito que está na sua cabeça, né? A gente nunca está satisfeito. Vou fazer um trabalho, eu sei o que eu vou fazer, mas quando eu termino, não está do jeito que estava na minha cabeça. Então a sua cabeça é sempre mais adiantada, então você tem que aprender mais, né? A gente tem os nossos limites. Então, às vezes eu não gosto no momento, mas com o passar do tempo eu olho e falo, não, tava bom sim, muito legal. A gente tem um pouco desse conflito aí. Acho que a gente acaba exigindo muito da gente mesmo, né? Eu quero que saia o melhor possível, né? Eu invento tudo na minha pintura. E o que eu vi ou senti, eu estilizo. Tarsila do Amaral. O artista, o que ele vê, ele transforma. E essa transformação, o que sai dessa transformação é a arte, porque eu pego um metrô, eu estou no ônibus, eu estou observando as pessoas, eu estou observando a maneira como ela senta, às vezes, o sapato dela. Então, aí quando eu volto para casa, alguma cena ficou na minha cabeça, então eu vou transformar aquilo que eu vi. E aquilo que eu transformei acabou virando arte. Então, a arte... É difícil falar sobre o que é arte, né? A arte é muito sensorial, é abstrata, né? Mas é o que você transforma a realidade numa imagem, né? O programa Arte na Tela vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima edição. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica,
localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.